Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais uma aula para quem está começando agora, o ensino da Bíblia, o ensino da teologia. Matéria de hoje, História da Igreja. Esta matéria você encontra em 2 módulos. Módulos são livros como este que eu tenho em minhas mãos. São 5 livros para o curso básico. No 4º livro tem a primeira parte, onde nós estudamos História da Igreja, até o começo da Reforma Protestante, e no módulo 5, a segunda parte da Reforma Protestante até os dias atuais. Ok? Então, se você já tem o material, é só pegar o módulo número 5. Você vai encontrar a matéria e os slides que eu vou apresentar para você. Se você ainda não tem, depois eu ensino como adquirir o material. Mas chega de moleza, vamos trabalhar? Hoje nós vamos falar da igreja no século XX. Olha, estamos adiantados. Se você perdeu as aulas anteriores, eu dividi, está aí no meu canal, tem o playlist História da Igreja 1 e o playlist História da Igreja 2. Tá? Conforme eu vou ministrando as aulas, eu vou disponibilizando lá. Bem, nós já aprendemos que a Igreja Católica teve o primeiro cisma em 1054. Então nós temos a Igreja Católica Romana, Latina, falando latim, no Ocidente, que tem como líder o Papa até hoje, e a Igreja Ortodoxa, que neste período tem sede em Constantinopla, que hoje é Istambul. Então, Igreja Ortodoxa do lado oriental, ainda mantendo a língua grega, e Igreja Romana, Igreja Latina do lado ocidental, ok? Depois nós vimos o segundo cisma. Já a igreja estava dividida em 1054 e em 1517 começa a reforma com Martinho Lutero. Já ensinei da onde surgiu o nome protestante. Se você perdeu a aula é só procurar aí, tá? Tem o título, tá bom? Nós já aprendemos também sobre a igreja anglicana, a igreja na Inglaterra. Vimos como surgiram os romanistas, os anglicanos e os puritanos. Dos puritanos nós vimos o surgimento da igreja presbiteriana, da igreja congregacional, da igreja batista, e em 1739 a igreja metodista, fundada por John Wesley, tá? Tudo isso nós já aprendemos. Aprendemos também um pouquinho sobre o movimento racionalista, que surgiu no século XVIII, na aula anterior, e agora nós estamos na igreja do século XX. Então a igreja do século XX, ela tem a sua doutrina, a igreja protestante, aquela que saiu da igreja católica, tem como fonte de doutrina as escrituras. Olha aí na tela. Então, a nossa fonte de doutrina é a palavra de Deus, é a Bíblia. Nós não temos como fonte de doutrina ou doutrinas a tradição, ou o magistério da tradição, como acontece na Igreja Católica. A nossa fonte de doutrina é somente a palavra de Deus, as Escrituras, a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. Muita gente não entende. Por que tantas denominações? Porque nós não temos um único líder, como é o caso da Igreja Católica. O nosso líder, o nosso mestre é Jesus. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Não existe monopólio no nosso meio, monopólio da salvação, como acontece com o catolicismo. Não, cada crente tem liberdade de adorar a Deus, de servir ao Senhor. A nossa igreja está firmada na palavra de Jesus, quando ele diz: 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Cada crente é uma igreja. Por isso essa variedade de denominações, isso não tem problema algum. O importante é que o grupo esteja na palavra, em conformidade. Por isso que nós colocamos na Bíblia apologética, logo que você abre a Bíblia apologética, nas primeiras páginas, a nossa confissão de fé. Os 10 tópicos da confissão de fé ortodoxa, nós colocamos o nosso cremos, que ele é comum. Não importa se a sua igreja é histórica, se a sua igreja é pentecostal, se a sua igreja é neopentecostal. O importante é que o grupo tenha uma confissão de fé
conforme a palavra de Deus. Daí nós colocamos esses 10 pontos fundamentais da nossa fé. Se você procurar aí no meu canal, você vai encontrar um a um. Quando eu estou falando da Bíblia apologética, eu abordo um por um. Então, a igreja do século XX tem a Bíblia, a palavra de Deus como regra de fé. Nós não temos um único líder, como é o caso do catolicismo romano. Uma outra coisa interessante da igreja do século XX, olha aí na tela, eu vou expandir para você, esse texto bíblico de Efésios 4:3. Façam todo o esforço para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, eu, por exemplo, dou aula presencial em São Paulo e no Rio também, e tem pessoas de diversas denominações. Tem aqueles que são pentecostais, que acreditam nos dons, por exemplo, de línguas, de cura, línguas estranhas, obviamente, cura, enfim, maravilhas, sinais, enfim. E tem aqueles tradicionais das igrejas históricas, que acreditam que esses dons cessaram no primeiro século. Isso não é doutrina de salvação. Então nós respeitamos as duas correntes. Tem aqueles que acreditam na predestinação, tem aqueles que acreditam no livre-arbítrio. O ICP ensina as duas correntes para os alunos. Aí o aluno faz a opção. Então, o nosso vínculo é o Espírito Santo. É Ele é o mestre da igreja. Ele desceu no dia do Pentecoste e continua até hoje no nosso meio, orientando a igreja, conduzindo a igreja. E um outro aspecto importante da igreja do século XX, olha aí na tela, é o espírito de serviço, a parte social, ajudar as pessoas que estão precisando de uma ajuda social, não só espiritual, mas que estão precisando muitas vezes de vestimentas, de alimentação, de medicina. Enfim, a igreja ela está preocupada com a situação, com os pobres. A igreja sempre esteve preocupada com os pobres, as pessoas mais necessitadas. Então, a igreja do século XX, ela tem esses três aspectos. O aspecto da doutrina bíblica, o vínculo com a pessoa do Espírito Santo que vai conduzindo a igreja, e esse terceiro aspecto, que é o espírito de serviço, ajudar o próximo, que é mandamento do Senhor. E na próxima aula nós vamos começar a estudar como essa igreja protestante, essa igreja da Reforma, entrou no Brasil, como se deu no Brasil colônia, no Brasil império, no Brasil já república e na democracia atual. Tudo isso nós vamos começar a estudar a partir da próxima aula. Não vai perder a próxima aula. E para adquirir o nosso material, conhecer mais estes aspectos da igreja, acesse o nosso site, o www.icp.com.br, www.icp.com.br. Tem muito material bastante interessante para você, não só sobre a igreja, mas sobre outros grupos religiosos, e tem também o nosso curso. O ICP, sempre eu digo aqui, o ICP é um ministério, mas não é igreja. A estratégia que Deus nos deu foi desenvolver material didático, Bíblia, por exemplo, essa Bíblia de estudo apologética, que nós já ultrapassamos a tiragem de 200 mil exemplares. Então, produzir material para ajudar, alertar, orientar a igreja contra o perigo das seitas heresias, tá bom? Agora, aquele recadinho. Hoje, nós começamos o nosso curso presencial, nós retornamos ao curso presencial. Então, se você quiser estudar com a gente, se você quiser participar do curso presencial e mora aí na região de São Paulo, o endereço é a Avenida Celso Garcia, 899, no Brás. Então você vai chegar nesse endereço e vai ver que é um templo, sede da Igreja Plenitude. A Igreja Plenitude cedeu para o ICP, não cobrou nada. Cedeu para o ICP um espaço
físico para ensinar a palavra de Deus. É um anexo. Se você não quiser passar pelo templo, vai pela Gonçalves Dias, número 91. Você já vai direto para a sala de aula. Lá tem pessoas de todas as denominações estudando com a gente. O curso é interdenominacional. A igreja não me deu pauta, não deu nada. Ela apenas cedeu espaço físico para ensinar a genuína e poderosa palavra de Deus. Então a aula tem início hoje às 19h20 e nós vamos até às 22h. Ou você também, se quiser, pode estudar aos sábados, das 9h ao meio-dia. Você pode ir com o meu convidado, chega lá, participa da aula, a gente toma um cafezinho lá, a gente serve um cafezinho, um biscoitinho lá para os alunos, tudo gratuito, tá bom? E aí você, se gostar, achar que vale a pena, você continua frequentando o curso, e aí tem uma mensalidade de R$100 para quem não é membro da Plenitude, e quem é membro da Plenitude, em função de ser o espaço físico deles, é apenas R$60 a mensalidade, tá? É sem taxa de matrícula. Eu conto com a sua presença. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.